Vamos ler a palavra de Mateus 15, 18. Antes de nós lermos, certa vez, o Senhor Jesus, ele disse a um paralítico que foi curado o seguinte: Jesus disse para ele a seguinte frase, o seguinte versículo, para nós meditarmos nisso. O Senhor Jesus disse ao paralítico: vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Mas aquele homem, se não me falha a memória, ele era paralítico de nascença. E para aquele homem, o que seria pior que isso? Bem, nós sabemos que o Senhor Jesus estava se referindo justamente à condenação da alma, que é pior do que qualquer coisa, de qualquer sofrimento que a pessoa possa viver nesse mundo. Porque, por mais que a pessoa ela passe por uma situação nesse mundo, nós sabemos que isso não vai durar toda a vida. Quer seja o problema em si, quer seja a vida em si. Aquilo não vai durar toda a vida. Por isso que Deus nos dá, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, um dos frutos, dos 9 frutos do Espírito, é a pessoa ter longanimidade, paciência, para esperar que certas coisas aconteçam, porque na vida nós sempre vamos enfrentar situações que não esperamos. Nós não podemos achar que no mundo em que vivemos, na vida em que vivemos, nós não teremos lutas. Sim, teremos. Não teremos desafios? Sim, teremos. Claro, teremos vitórias também. Teremos honra também. Está escrito: eu honro os que me honram. Teremos vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, é um processo, é uma luta, é uma vitória, é um desafio, é uma conquista. Mas eu tenho que ter consciência que, é óbvio, quando tudo vai bem, é fácil crer em Deus. Quando tudo vai bem, é fácil falar de Deus para as pessoas. Quando tudo está a meu favor, é muito fácil eu acreditar na promessa, eu agradar a Deus com as minhas ofertas, eu falar de Deus, eu andar cantarolando por aí, em minha casa ou no trabalho, é muito fácil. Quando tudo vai bem, é óbvio. Quando a correnteza está levando, você nem precisa nadar. Você só abre os braços e vai. Quem aí já andou? Quem aí já esteve em algum rio de correnteza? Quem já nadou em algum rio de correnteza, não? Você não teve infância não, né? Mas tudo bem. Quem já nadou num rio de correnteza? Então, quando a correnteza, quando você está indo a favor da correnteza, precisa de algum esforço? Você só abre os braços e vai. A correnteza está te levando. E aí você vai, que maravilha, olha que coisa boa. E quando você tem que nadar contra a correnteza? Quem já nadou contra a correnteza? E olha, não é fácil não. Você dá 10 braçadas e não sai do lugar. Você nada. Meu Deus. Se não nadar, tu vai contra, tu vai para trás, tu anda para trás. Então, agradar a Deus quando as coisas estão boas é fácil. E é aí que você vê a maturidade espiritual de muita gente. A maturidade espiritual de uma pessoa é quando vem as lutas. Porque quando vem as lutas, ali realmente fica evidente se aquela pessoa, ela crê em tudo aquilo que ela ouve. Fica evidente se ela pratica tudo aquilo que ela tem ouvido. Porque é muito fácil dar glória a Deus, aleluia. É muito fácil. O que nós mais vemos aí são pessoas dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas quando vem a luta, o deserto, as tribulações, que é o momento de plantar, porque quem planta,
escolhe, quando vem um momento em que ela vai subir mais um degrau da vida dela, porque toda luta tem uma vitória, toda tempestade depois vem o quê? Vem a bonança, vem a tranquilidade. Então, quando chega o momento de subir um degrau, quando chega o momento de avançar, a pessoa desiste, ela olha para trás, ela recua. Então, um dos frutos do Espírito, a paciência, a longanimidade, faz a pessoa pensar antes de tomar qualquer atitude. Ela pensa. Então, ela avalia. E é essa a mente de Cristo, né? A mente de Cristo, está lá escrito em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a mente nova faz a pessoa transformar qualquer situação da vida dela. Porque a mente nova faz com que eu pense, e pensando, avaliando em tudo, pensando na promessa, pensando na minha comunhão, pensando nas minhas experiências, eu chego à seguinte conclusão: o Deus que foi comigo lá atrás vai ser comigo agora. O Deus que me prometeu é fiel. O Deus que já me honrou, agora Ele não vai deixar de me honrar. E não apenas no sentido de eu saber que Ele é fiel, também no sentido de eu avaliar a minha vida diante dEle. Espera aí, não está dando certo, não está acontecendo, mas como que eu estou procedendo diante de Deus? Eu estou sendo honesto, fiel, justo, verdadeiro? Ah, não. Lembra que o rei Belsazar, quando estava festejando com o que era de Deus, apareceu uns dedos na parede que escreveu lá umas palavras, não sei se era em hebraico, não sei se era na língua dos babilônicos, não sei. Eu sei que o que estava escrito era o quê? Pesado, foste na balança e achar de falta. Então é certo que Deus nos pesa na balança. E se eu estou vivendo minha fé, obedecendo, é óbvio que a minha mente, ela me dá a paz. Porque entenda, paz não é você ter o descanso. Existem pessoas que pensam que paz, ela ter um dia de folga ou descanso. Ela se desligar dos seus problemas por um momento, uma semana. Ai, foi uma semana de paz, voltei, estou no inferno. Isso não é paz. A verdadeira paz do Espírito é eu ter a consciência que eu tenho agradado a Deus, e porque eu tenho agradado a Deus, o que é para dar errado vai dar certo. E ainda que aos meus olhos as coisas não estejam como eu quero, Deus é fiel, Ele vai me honrar. Agora, quando eu não obedeço, quando eu estou pesado na balança, ou eu me peso nessa balança e estou em falta, eu não tenho paz. Por quê? Porque dentro de mim há algo que diz, olha, você é o responsável por isso. Você sabe o caminho. Abre mão desse sentimento, abre mão desse pecado, abre mão desse vício, abre mão dessa fraqueza. Se entrega no altar. Se eu digo, eis-me aqui, para a vontade de Deus, então cumpre isso que está escrito no Salmo. Entrega o teu caminho, confia nele, que o mais ele fará. Então a paz é a certeza de que eu estou fazendo a minha parte e Deus não vai falhar na dele, porque Deus não falha. Ah, mas me falaram isso, ah, mas me disseram aquilo. Não tem o A e nem o B, nem o C, nem o Z, nem o X. Estou na mão de Deus, eu estou em paz. Eu estou em paz comigo. Eu estou em paz com a minha consciência. Ninguém é perfeito. Não estamos falando de perfeição. Estamos falando de uma consciência em que você está a fazer a coisa certa. Porque
quando diz respeito a não sermos perfeitos, é porque estamos sujeitos a errar, mas não viver no erro. Viver no erro não é imperfeição, é falta de compromisso com quem? Com Deus. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu tenho essa mente, eu transformo toda e qualquer situação. Transformai pela renovação da vossa mente. Eu avanço. Eu não fico na posição de vítima, me lamentando, contando minha história para todo mundo ter dó de mim e me ajudar. Não. Eu sei que Deus está comigo. Como disse Davi, Deus está comigo. O que me poderá fazer o homem? Agindo ele, quem impedirá? Então aquela luta não é para a vida toda. Eu estou passando pela tempestade, não vou ficar nela. Eu estou passando pelo deserto, eu não vou ficar nele. Deus está comigo. E é essa mesma consciência que nos faz entender que, vamos ler Mateus, Jesus disse, mas o que sai da boca procede do coração, do interior. Isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia, e aí por diante, né? São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus se referia aos discípulos nessa ocasião. Muito bem, veja que interessante, para buscarmos a nossa salvação, nos rendermos aos pés do nosso Senhor. Veja que interessante o que Jesus falou. Aqui está o nosso inimigo. O nosso inimigo não são as pessoas, embora existem pessoas que se declaram inimigas nossas. O nosso maior inimigo não é o diabo, porque ele já foi vencido na cruz. Ele não tem poder sobre o fiel. Claro, ele faz o trabalho dele. Qual é o trabalho do diabo? Sugerir, tentar. Qual o trabalho de Satanás? Oferecer pensamentos, ideias. Quem planta, colhe. A pessoa, como diz ali, que dá ouvidos, no fundo, ela está dando ouvidos porque aquilo lhe agradou. Agradou a sua carne. E ela quis se render. Mas o nosso maior inimigo não é o diabo. Tem gente que endeusa Satanás, essa é a verdade. Tem pessoas que valorizam o que ele faz, como se ele tivesse todo o poder. O poder de Satanás foi tirado. Ele não tem poder nenhum. Ele tem força na vida daqueles que lhe agradam. Aí é óbvio, né? Mas o nosso maior adversário é o nosso interior, como acabamos de ler. É o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade, que nem sempre está de acordo com a vontade de quem? Que nem sempre está de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque é óbvio que o nosso interior, o nosso ser, aqui fala coração, a nossa pessoa, o nosso eu, vai ser, podemos assim dizer, tentado pelas coisas do mundo. Eu estou salvo hoje, mas eu tenho que me manter salvo, por isso que estamos aqui, para meditar, para nos derramar diante de Deus. Mas amanhã ou depois, alguém vai se levantar contra você, e aí vai vir um sentimento de ódio. O teu eu vai querer que você odeie, guarde mágoa. E aí tu vai ter que lutar contra o diabo? Não, você vai ter que lutar contra você mesmo. Amanhã ou depois, você que é casado, casada, nós sabemos muito bem que ao longo dos anos, o casamento não é só paixão. Aquela paixão do início, aquilo ali acaba, porque aquilo é um sentimento carnal. O que permanece é o verdadeiro amor.
E aí amanhã ou depois o diabo, querendo te oferecer algo novo, né? Porque o ser humano aí fora vive em busca de algo novo, diferente, algo mais entusiasmante. O diabo vai colocar no teu caminho um outro homem, como uma outra mulher, e vai dizer, olha aí, olha que tu arrebenta, olha aí, que você não é fraco não, tá vendo? Olha aí, tá dando mole para você porque tu é a pessoa, olha aí, do jeitinho que você gosta. E aí tua carne, de repente, sendo tentada, não sei, pelo que você tem passado, o diabo vai dizer, olha aí, já que você não é valorizada, olha aí, olha essa pessoa aí. E aí, o teu maior inimigo não é o diabo, não. O nosso é você resistir àquela voz que está sugerindo a você para que você cobice, para que você se entregue às paixões da carne. Amor, depois, você que precisa de dinheiro, Satanás vai oferecer para você um bom negócio, dinheiro fácil, rápido, de maneira que você vai conseguir resolver boa parte dos seus problemas. Teu inimigo não é Satanás, é que aquela cobiça, aquela sugestão é muito boa. Afinal, olha o que vai entrar na sua conta. Você vai conseguir resolver os problemas. E é nessa que Jesus avisou, que o mal não está fora. O mal está onde? Dentro. Mas como assim? O mal está dentro de mim? Sim, quando você se entrega às vontades da carne, às paixões, às fraquezas. E por que nós estamos aqui, nesta tarde? Para pedir que a nossa carne seja anulada, neutralizada, e o nosso espírito reine, cresça, se fortaleça a cada dia. Como diz Romanos 8, que os que andam no espírito jamais satisfarão a vontade da carne. Romanos 8, não estou falando de Gálatas, que também se refere no capítulo 6. Aqueles que andam no espírito, esses agradam a Deus. E é por isso que a gente está aqui. Para pedir misericórdia a Deus, porque não somos o quê? Nada. Quando você vê uma pessoa caída no pecado, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, não julgue, não condene, não diga, fulana não nasceu de Deus. Você está dentro dela por acaso? Eu já vi muitas pessoas falarem isso. Eu já vi muitas pessoas que, porque o outro ou a outra, que era, seja o que for, pastor, bispo, obreiro, caiu no pecado. E a pessoa de uma forma, podemos assim dizer, de uma forma arrogante, falar assim, fulana não nasceu de Deus. Mas peraí, você está dentro da pessoa para saber se ela não nasceu? Por acaso você está dentro dela para saber se ela não nasceu? Aí a pessoa vai argumentar o seguinte, mas se ela caiu porque ela não nasceu. Ué, mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, quem está de pé, cuide para que não caia. O apóstolo, através do Espírito Santo, disse, não apagueis o Espírito. Há aqueles que não nasceram? Sem dúvida. E quem não nasceu sabe. Quando você vê o testemunho de uma pessoa que voltou, ela própria sabe se ela era nascida ou se não era. Quem sou eu para dizer que ela não era? Mas ela também sabe, se ela havia provado do dom gratuito de Deus, apagou o espírito e voltou à prática das velhas obras e caiu. É diferente. E o que Jesus no Apocalipse diz? Ele condena, ele julga, ele diz assim, poxa, tem vergonha na cara não, tanto tempo que conhece a minha palavra, tanto tempo aqui dentro, tanto tempo que você teve comigo e você me faz uma dessa? É isso que Jesus, é esse o trato que Jesus tem com aquele que está caído? Jesus diz assim, lembra onde você caiu? Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras.
que Jesus está querendo dizer? Você caiu, mas você pode se levantar. Pronto. Então, quando você vê alguém caído, não condene, não julgue. Pelo contrário, diga assim: meu Deus, tenha misericórdia, ajuda essa pessoa para que ela possa se levantar. E não permita que aconteça comigo o que aconteceu com ela, de dar as costas para a tua palavra. Atenção, estou falando deixar de ter um título, porque título quem dá é o homem. A pessoa abandonar o quê? Isso aqui que está nas minhas mãos, a palavra. Jesus disse: se me amas, ele disse, cumpre os meus. Quais são eles? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, dado a isso, agora, na hora que a gente vai buscar, coloca a tua vida diante de Deus e fala: Deus, tem misericórdia de mim. Não deixa eu ser enganada por mim, por mim mesmo. Dai-me o teu espírito para que eu possa discernir. Está aqui, ó. Dai-me o teu espírito para que eu possa ter o espírito do Senhor, da sabedoria, do entendimento, do conhecimento, do temor, do conselho e da fortaleza. Ponto. Amém? Se você deseja isso, fique de pé. Vamos falar com Deus.